Então vamos lá, pessoal. O que eu vejo do mercado de trabalho para engenharia no global como um todo? Eu trabalhei em 2007 na França, em um projeto na França, e depois viajei para os Estados Unidos nos anos de 2011 e 2012 a trabalho para uma empresa americana que eu trabalhei. Em 2016, eu tive uma grande oportunidade de trabalhar na África, uma oportunidade financeiramente falando muito boa, mas eu recusei por questões familiares. Depois, em seguida, eu tive uma oportunidade de trabalhar também no Kuwait, e eu também não avancei no processo seletivo porque eu fiquei um pouco receoso, né, eu tinha a opção de ir sozinho, ficar um tempo sozinho, porque eu não cogitava o fato de levar minha família para o Oriente Médio, né? Nem para a África também eu cogitei levar. E depois disso eu retornei para trabalhar nos Estados Unidos, no Texas, nos anos de 2018 e 2019, em um grande projeto lá. Em 2020, 2021, trabalhei para uma empresa norueguesa também. Então, assim, desde 2014 para cá, que eu já venho estudando muito o mercado de trabalho global para engenheiros. Venho já acompanhando quais são as áreas que mais empregam, que mais são acessíveis para profissionais, principalmente da América do Sul, né? Brasil, Argentina, Chile. Então, nesses 8 anos, mais a experiência que eu tive passando por esses países que eu citei aqui, trabalhando em projeto nesse país, eu acabei conhecendo um pouco da particularidade desse mercado. O que eu vi com isso? O que eu vi nisso tudo? Primeiro, Ásia é um mercado um pouco restrito para nós brasileiros por questões culturais, distância. Então, muitas vezes, os profissionais brasileiros eles dão preferência para locais mais próximos, como México, Estados Unidos, Europa. E a Ásia, apesar de ser um bom mercado, tem os estaleiros, tem grandes indústrias na Ásia, aí, Coreia, Japão, China, em outros lugares, né? Grandes indústrias, um mercado industrial para engenheiros muito bom, devido a questões culturais, distância, né? Ou seja, geográficas, né? Culturais, geográficas, o idioma, né? Apesar do inglês ser o idioma global que a Ásia praticamente toda fala inglês, essas questões colocam esse mercado um pouco em segundo plano para profissionais brasileiros. Ainda que sim, tem muitos profissionais brasileiros atuando nesses lugares. África. Muitas vezes o profissional, foi meu caso, por exemplo, eu conheço brasileiros que trabalham em Angola, por exemplo, em outros países. Eu tive uma oportunidade muito boa de trabalhar em Guiné-Bissau, num projeto na área de petróleo, e recusei por questões de não querer me separar da família naquele momento. E não cogitei levar minha família para lá por causa da infraestrutura, da segurança, da instabilidade política, disso tudo. Então, assim como eu, acredito que outros brasileiros também podem pensar dessa forma. Colocam numa balança os benefícios de qualidade de vida, de algumas coisas, comparando com o lado financeiro, para na tomada de decisão, muitas vezes o profissional opta até por ficar no Brasil do que ir para um outro lugar como este, né? Já o mercado europeu e norte-americano é muito bom para nós brasileiros, é um mercado muito bom. Por quê? A cultura, o brasileiro se adapta muito fácil na cultura ocidental europeia, assim como na norte-americana, né? Estados Unidos, Canadá. Então, a menina dos olhos, né, dos brasileiros são esses dois mercados, América do Norte e Europa Ocidental. Só que aí, nesse ponto, o brasileiro ele encontra já uma concorrência maior, porque assim como os brasileiros, os argentinos, os chilenos, os mexicanos, os colombianos, né, e outras nacionalidades também visam esses mercados. Então aumenta um pouco a concorrência. E como que se comporta esse mercado? Por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos ele gera uma quantidade de oportunidade de trabalho muito grande, apesar de ter momentos de crise que o desemprego também cresce, né, nos Estados Unidos e tudo, mas os americanos eles geram maior potência, né, do mundial, geram muita oportunidade de trabalho
Então, os profissionais valorizam muito esses profissionais, tanto os técnicos quanto os trades que eles falam, né? Os profissionais que fazem reparo, eletricista, mecânico, encanador, né? Eles são muito valorizados e valorizam muito, né, todos eles, desde o profissional ali do trade, o técnico, o engenheiro, enfim. São muito valorizados, bem remunerados, né? Tem uma importância muito considerável na economia desse país, da América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Na Europa também. E então, apesar de ter momentos de desemprego também nesses locais, as economias elas são mais fortes ao ponto de impulsionar mais essas oportunidades para esses profissionais. Então, a cada crise, eles sofrem um impacto menor do que nós, por exemplo, aqui no Brasil, quando acontece uma crise interna aqui, o impacto para nós aqui é maior. Obviamente, a nossa economia é menos forte do que a deles, então a gente sofre um pouco mais do que eles lá. E na Europa acontece um caso muito interessante, que é o quê? Os profissionais de engenharia eles estão sempre atrás dos melhores mercados, certo? O que acontece? Na Europa, os profissionais de engenharia de países mais do sul, como por exemplo de Portugal, da Espanha, né, Grécia, os países mais ao sul da Europa, esses profissionais de engenharia eles estão sempre buscando as oportunidades de mercado nos países mais ao norte da Europa. Né? Tanto por isso que é muito comum, principalmente pela União Europeia, a Comunidade Europeia permitir isso, essa migração de profissionais ali de um país para o outro, essa livre circulação ali. O que acontece? O profissional engenheiro de Portugal ele pode trabalhar na França, um profissional engenheiro da Itália pode trabalhar na Alemanha, na Suíça, o profissional da Espanha pode trabalhar na Alemanha, no norte da França. Então, isso tudo faz com que esses profissionais dos países do sul eles venham cada vez mais procurar as oportunidades nos países mais ao norte, porque são economias mais fortes também. Da França ali para cima, as economias são mais fortes. Além disso, além das economias serem mais fortes, a remuneração, né, a valorização desses profissionais é maior. Então, o que acontece muitas vezes? Os profissionais mais ao sul da Europa vão em busca das melhores oportunidades no norte. Com isso, abrem oportunidade nesse país mais ao sul, como Portugal, sul da França, Grécia, Itália, Espanha ali, para profissionais da América do Sul que buscam um mercado um pouco melhor do que o mercado sul-americano. Percebeu? Quando os profissionais do sul da Europa vão mais para o norte da Europa, centro-norte da Europa, os profissionais da América do Sul vão rumo ao sul, centro-sul europeu, certo? Assim que funciona. Assim como muitos profissionais também da Europa vêm buscar oportunidades também, até pela facilidade do idioma, eles vêm buscar oportunidades na América do Norte, ali, Estados Unidos, Canadá, assim como profissionais da América do Sul, Brasil, Argentina, Chile também traçam esse caminho também. Então, de uma forma geral, é assim que acontece, é assim que funciona o mercado de trabalho da engenharia global, certo?